Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, mais um dia aqui para gravarmos mais uma pré-aula, né? A lição número 8 da nossa escola dominical do terceiro trimestre, né? O Deus que cuida, que governa o mundo e cuida da família. Já é a oitava lição, né? Como o tempo está passando rápido. Mas vamos hoje falar um pouquinho aqui sobre a resistência do Mardoqueu, né? A resistência Mardoqueu que vai representar aqui um pouco a nossa vida de cristão, como que nós devemos ser, né? Ter resistência para sobreviver aos dias maus e difíceis e passar por algumas situações. Então essa lição vai ser muito boa. Vamos aprender muito com ela. Então eu quero aqui deixar os lembretes de sempre, né? Professores de escola dominical, que vocês venham estar sempre valorizando ali os irmãos, pedindo aos irmãos para cantar hino da harpa, né? Os hinos que é pedido na lição. Também dar uma preferência para a leitura bíblica em classe, ela ser uma leitura que cada aluno leia um versículo, que também possa incentivar os alunos a fazer a leitura semanal, diária, né, que tem na revista Escola Dominical, que é um meio de conectar o aluno com o assunto da semana, né? Então, professores, que nós possamos estar trabalhando em cima disso aí, de incentivar o aluno a ler mais, a estar mais atento à leitura da Bíblia e à leitura da revista, conectado, né? Que para fazer com que o aluno fique participativo nas aulas. Então, nessa lição número 8, que é a resistência de Mardoqueu, nós vamos estar falando, né? O texto áureo se encontra no livro de Esther, no capítulo 3 e no verso 3, que diz assim: Então, os servos do rei que estava à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que traspassa o mandado do rei? Esther, capítulo 3, verso 3. A verdade prática está falando para nós assim: como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos e morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Isso nós vamos ver durante a lição, todo esse processo de resistência do Mardoqueu, sempre tendo em vista a obediência à palavra de Deus e também sendo sempre fiel em suas convicções, não tendo nenhuma mudança, né? A leitura bíblica em classe encontra no livro de Esther, no capítulo 2, no verso 21 e 23, no capítulo 3, no verso 1 ao 6. A palavra-chave é resistência, nós vamos estar falando hoje sobre isso. Nós teremos que entender que nós vamos passar aqui hoje nessa lição a falar um pouco sobre a resistência do crente Mardoqueu, mas queremos trazer ele para nossos dias, né? Eu quero ver aqui até o nosso objetivo da lição, que é tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu acerca de uma conspiração contra o rei, abordar a exaltação de Amã pelo rei, relacionar a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. Esses três requisitos e objetivos vamos alcançar durante essa lição. Nós vemos aqui a introdução, a lição dessa semana traz um contexto de conspiração, inveja e tramas dentro da corte persa. Nele, as figuras de Mardoqueu e Amã se destacam. Mardoqueu descobre a conspiração e faz chegar ao conhecimento do rei, poupando-lhe a vida. Inexplicavelmente, Amã aparece elevando-o ao cargo acima de todos os príncipes do reino. Diante desse contexto, esse capítulo tem muito a nos ensinar. Nós vemos que nós vamos trabalhar aqui muito hoje em cima dessa questão do Mardoqueu e do Amã, mas nós vamos perceber aqui que vamos entender esse contexto, essa história, né? Do Mardoqueu descobre a conspiração contra o rei. Primeiro vamos ver os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos e de natureza humana. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem meio evangélico fica isento. Sabemos que isso é de origem maligna e deve ser rejeitada pelo cristão. Nós sabemos, irmãos, que ali o Mardoqueu ele estava ali à porta do templo. E eu quero já fazer aqui alguma observação nessa questão. Quando nós falamos que Mardoqueu estava à porta do templo, não, à porta do palácio, o Mardoqueu não estava ali sem fazer nada, irmão. Não estava ali porque ele estava por estar. Ele tinha uma função. A Bíblia não revela qual é essa função, mas ele tinha uma função de estar ali. Ele era servo daquele reino ali, ele estava na porta daquele reino ali a serviço. E estando nesse lugar, ele ouviu ali uma trama feita por dois eunucos, soldados ali, um Bigtar e o Teres,
que eles fizeram ali, eles estavam ali tentando maquinar algo contra a vida do rei. E aqui há questões interessantes a nós pensarmos nisso aí. Quando Mardoqueu ele ouviu essa conversa desses soldados, ele se certificou de que isso seria sério e verdadeiro, e ele não tinha acesso ao rei. Ele não conseguia chegar, adentrar a corte, mas ele tinha lá dentro a Esther, que era o caminho, o meio que ele tinha de avisar o rei dessa conspiração. É interessante que o Mardoqueu não perdeu tempo, ele já foi logo avisar a Esther sobre essa questão. Esther, certificando dessa questão, também passou ao rei informações corretas sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Interessante que quando nós vamos ler lá no livro de Esther, nós percebemos que também o rei se cercou de investigar para saber também se aquilo era verdadeiro, né? Porque ali estava em risco a vida do rei, mas também estaria ali também sendo feita uma investigação porque aqueles 2 soldados sendo culpados, eles seriam condenados à forca, como foram, né? Então nós percebemos que o crente, ele quando tem algo a revelar, quando ele tem algo a falar de alguma coisa que aconteceu, ele tem que ter prova, ele tem que saber que aquilo ali é verdade, ele tem que usar com justiça. Jamais uma pessoa serva de Deus, ela pode usar de má fé para prejudicar outra pessoa. Por quê? Porque isso pode causar danos irreversíveis. Então o crente tem que ver isso. Mardoqueu, como servo de Deus, ele certificou, passou a Esther, Esther passou ao rei, e ali foi descoberta aquela trama e foi dado livramento àquele rei, através da vida do Mardoqueu. O Mardoqueu ouviu aquilo ali. E eu acho interessante que isso acontece, esses fatos foram registrados nas crônicas dos reis, ficou ali registrado e tal, mas o Mardoqueu não ganhou nenhum prêmio por isso. Hoje as pessoas elas querem ser recompensadas por serviços que prestam, elas estão ansiosas esperando reconhecimento, elas estão ansiosas esperando serem favorecidas por alguma informação ou por algum serviço que presta, principalmente para a igreja. Então eu quero fazer esse paralelo aqui e dizer que crente, servo de Deus, ele tem que fazer as coisas para o reino de Deus ou para o bem de alguém sem querer nada em troca. Por quê? Porque essas obras que nós fazemos, irmãos, elas vão estar diante de Deus. Quem vai fazer o julgamento é Deus, quem vai dar o galardão é Deus. Desde quando nós queremos receber o galardão aqui na terra, nós já vamos perder o galardão da parte de Deus. Algumas coisas interessantes acontecendo nessa história que, ao passar para Esther a informação, o Mardoqueu não pediu a ela que ele fosse reconhecido. Mas também, por outro lado, a Esther não omitiu a informação de que foi o Mardoqueu aquele que tinha ouvido a conversa e que tinha ali livrado, conseguido livrar o rei daquela cilada. Então, há 2 lados aqui dos servos de Deus. Aquele que não quer para si a fama e o outro que não quer usurpar daquilo que o outro fez. Porque o que nós vemos hoje muito no nosso meio? É as pessoas querendo usurpar daquilo que os outros fizeram, para que o seu nome seja destacado, para que o seu nome seja lembrado. Mas servo de Deus não precisa ser lembrado por homens. Servo de Deus precisa ser lembrado por Deus. Quem vai justificar é Deus. Quem vai dar ali a exaltação é Deus. E o Mardoqueu entendia isso. Então o Mardoqueu ficou no cantinho dele, esperando o tempo dele. Então o Mardoqueu tinha uma certa resistência, né? Porque a gente, quando fala de resistência, a gente pensa que só em resistir a dias maus, só em resistir à provação, só em resistir à perseguição, mas em resistir ao orgulho de querer ser, de querer poder, de ter. Será que nós estamos resistindo a isso? Aquele aparecer, aquele crente que não, eu quero ser o melhor de todos. Será que eu estou resistindo a não querer ser assim, a não fazer assim? Então Mardoqueu, ele ficou no cantinho dele. Ele ficou no lugar dele, fazendo o serviço dele. Aquela informação que ele levou a Esther, ele não levou para buscar para si nenhuma recompensa. Ele levou porque ele queria que o rei recebesse o livramento. Ele queria que a vida do rei fosse poupada.
Ao mesmo modo que a Esther não pegou a informação do Mardoqueu e transformou isso numa barganha para com o rei. Porque nós vemos muito hoje no nosso meio acontecer isso hoje, irmãos. As pessoas pegam as informações, as coisas boas que os outros fazem e saem vendendo como se fossem elas que fizeram. E onde há galardão nisso? Então nós temos que entender esse ponto, vamos dizer assim, essa resistência em que o Mardoqueu estava no lugar dele. O Mardoqueu estava ali, ele não queria para si as honrarias. Ele fez um serviço, fez em secreto, passou para a Esther passou para o rei e ele continuou no posto dele. Crente sábio, crente esperto, ele fica no lugar dele, ele faz o serviço que tem que fazer e fica no lugarzinho dele, que na hora certa Deus vai exaltar, né? Então, no segundo tópico aqui nós vamos ver que o Amã é exaltado pelo rei. Um novo personagem. Entrou nessa história que é o Amã. Enquanto Mardoqueu estava prestando um serviço ao rei, o Amã estava sendo exaltado. Enquanto o Mardoqueu estava na porta ali do palácio, o Amã estava lá dentro do palácio. Era um homem rico, provavelmente estava sendo exaltado pelo que ele tinha, pelas suas posses. Então foi dado a ele ali pelo rei Assuero que ele fosse elevado acima de todos os príncipes. E Amã, ele tinha em si um ego, né? A história bíblica mostra que ele tinha um ego, né? Ele queria ser. Então, enquanto um herói improvável e esquecido estava ali, quietinho, passando o seu dia a dia desapercebido, tinha alguém que não tinha feito muita coisa, mas estava recebendo uma recompensa. Se é nos dias atuais, alguns crentes passando por esse processo do Mardoqueu, eu tenho certeza que ia reclamar com o pastor da igreja, né? Eu não estou fazendo aqui, não estou sendo reconhecido. Ele que não está fazendo nada, está lá dentro do palácio, está sendo reconhecido. Então aí prova também aqui mais uma resistência do Mardoqueu. Ele estava no lugar dele. Nada ia abalar ele. Ele estava ali esperando o tempo de Deus. Crente tem que ser dessa maneira, irmãos. Tem que ficar no seu lugar esperando o tempo de Deus. Por quê? Percebemos que o herói é aparentemente esquecido, ao mesmo tempo que evita frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, nós tornamos sujeitos de muitas frustrações. Mardoqueu não era do alto escalão real, permaneceu exercendo a mesma função. A Bíblia nos ensina a nos contentarmos com o que temos e não vivemos ambicionando coisas altas. Hebreus 13, 5. Por que nós percebemos hoje, encontramos muitas pessoas frustradas? Porque as pessoas estão procurando para si holofotes. As pessoas estão procurando para si destaques. As pessoas não estão tendo sabedoria, não estão resistindo aos holofotes. Porque a própria Bíblia nos ensina que é em secreto que nós fazemos as coisas e que Deus vai nos recompensar em secreto. Só que hoje, devido a essa mídia, nós estamos num período mediático, tudo tem que ser visto, tudo tem que ser fotografado, tudo tem que ser falado, tudo tem que ser elogiado, tudo tem que ser mostrado. Mas, quando nós fazemos para Deus, quando fazemos para o Rei, é melhor entendermos que é Ele que vai recompensar. Então não precisamos nós fazermos e sair tocando trombeta, né? Então, a interessante é, quando nós falamos em resistência do Mardoqueu, nós pensamos logo na perseguição que o Amã fez para com ele e o povo judeu. Mas o Amã tinha uma resistência também muito forte a estar no lugar e suportar todas aquelas coisas que vinham para que o seu ego pudesse florescer. Percebemos que, se fosse nos dias atuais, muitos de nós estaríamos na felicidade só porque teríamos descoberto alguma coisa que ia ajudar o pastor presidente. E aquilo ali ia ser como um troféu. Um outro momento, nós queríamos estar, vamos dizer assim, lá na sala com o rei para dar essa notícia para ele.
Enquanto que Mardoqueu não, ele não se importou, ele passou a informação a Esther, ele deixou com que a Esther fizesse o trabalho que era para ela fazer. Então, nós temos que entender a posição, onde nós estamos, quem nós somos, aonde nós queremos ir. Resistir é você ficar no lugar correto. Resistir é você não dar passos para trás. E muitas das vezes, quando nós deixamos o nosso ego, quando nós deixamos o nosso eu querer aparecer, nós não estamos resistindo. Nós estamos dando passos para trás. Então, entendemos que resistir é você ficar na posição em que você foi chamado. Resistir é você lutar contra as coisas desse mundo. É você lutar contra o pecado, é você lutar contra o seu eu, é lutar contra você mesmo. Porque as pessoas elas têm dificuldade de lutar contra ela, os seus egos, né? Os seus desejos. Então, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e postrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvou e nem se prostrava. Segundo, a condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso, pois o ódio de Naamã foi contra todos os judeus. Terceiro, inimizade intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, segundo Flávio Josefo, Naamã poderia estar buscando vingança contra os judeus por questões ligadas aos seus ancestrais. Primeiro ponto que eu quero falar um pouco aqui, irmãos, é reverenciado por todos. Naamã estava numa posição de elite. Todo mundo estava olhando para Naamã. Então Assuero deu uma ordem, segundo a vontade dos servos de Naamã, que todo mundo se prostrasse, se curvasse diante de Naamã. Naamã ficou como se fosse um deus. Ficou como se fosse alguém, vamos dizer assim, um supremo, um ser supremo. Mardoqueu, como servo de Deus, como um conhecedor da palavra de Deus, ele não se prestou a isso. E os servos de Amã, vendo que Mardoqueu não se prostrava, vendo que Mardoqueu não estava se curvando diante do Amã, começou a questionar. A gente aplica muito isso nos dias atuais. Às vezes as pessoas estão se curvando diante de situações, diante de posicionamento, diante de fama, diante de alguns discursos. Estão esquecendo que serve ao Deus Todo-Poderoso. E quando nós falamos em curvar diante de uma outra pessoa, irmãos, de reverenciar aquela outra pessoa, no caso do Mardoqueu, é porque ele, judeu, não se dobraria diante de ninguém, a não ser do Deus de Israel. Lembra dos 3 meninos da fornalha? Foi feito aquele decreto. Aquele decreto foi feito para que todo mundo se curvasse diante do Deus, da estátua do Nabucodonosor. Eles não se curvaram. Então, ali já está um demonstrativo. O judeu, ele não se curvaria, ele não adoraria, ele não se prostraria diante de um outro Deus ou de qualquer outra pessoa. O judeu verdadeiro, o servo fiel a Deus. Então, trazendo para nossos dias, pensamos nós, quanto de nós não estamos nos curvando diante de coisas mínimas, que não são nem reis, não são nem deuses, mas nós estamos nos curvando diante de algumas coisas pequenas. Estamos deixando de adorar a Deus e nos curvando diante de coisas mínimas, porque não temos resistência. Está faltando em nós resistência. Está faltando em nós consciência de que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Essa consciência o Mardoqueu tinha. Ele falou assim, eu não vou me dobrar. Sabia ele que ia vir retaliação, porque sempre virá retaliação. Todo servo fiel a Deus, que estiver buscando fazer a vontade de Deus, que não se curva diante de algumas situações, vai vir retaliação. Nós estamos vivendo dias aí de muita retaliação em algumas situações, porque somos servos de Deus. Porque declaramos servir a Deus. Declaramos que Jesus é o nosso Senhor. E quantas retaliações nós não estamos vendo? Retaliações pela parte da mídia, retaliações pessoais, familiares, de todas as maneiras possíveis está tendo retaliação.
Então a história ela não é nova, ela apenas vem se repetindo durante os tempos. Então aquele servo fiel vai sempre sofrer algum dano. Então aí começou a perseguição para o Mardoqueu. E essa perseguição não era só porque Mardoqueu não tinha se curvado, era porque ele era judeu. E aqui entra uma questão que o Flávio José fala, que o Amã, ele era da descendência, ele vinha da linhagem dos amalequitas. E por ser dessa linhagem dos amalequitas, eles tinham questões muito antigas. Por exemplo, Saul matou o rei dos amalequitas. Também na casa de Jacó teve uma questão envolvendo Diná, que ali mataram os amalequitas, ali foi uma outra questão difícil. Tivemos muitas outras questões que vinha trazendo ao longo dos séculos a ira desse povo contra o povo de Deus. E nós vemos que tudo isso é uma ação maligna, não é? É uma ação demoníaca. É o inimigo que vem trabalhando durante todo esse período contra o povo de Deus, que nos dias atuais não é diferente. Nos dias atuais, muito do que nós estamos vendo aí é uma ação do inimigo, usando da máquina que ele tem, do poder que ele tem, daquilo que está nas suas mãos, para quê? Para estar perseguindo os servos de Deus, para estar tentando oprimir os servos de Deus, para tentar destruir ou tirar o foco dos servos de Deus. Mas qual é a virtude, qual é o papel do servo de Deus? É resistir. Essa lição vai falar muito disso. Não tire o seu pé de onde você está. Você é servo de Deus. Mardoqueu não arredou pé. Mardoqueu não mudou de posição. Mardoqueu não mudou o seu caráter, a sua conduta para agradar um reino, para agradar um homem. Ele só fazia a vontade de Deus. Crente, servo fiel nos dias atuais, tem que fincar um pé e mostrar resistência quanto a todas essas investidas do inimigo. Nós temos que aplicar isso nas aulas. Essa lição tem que ser aplicada em nossa vida nesse sentido, nessa direção de nós resistirmos a todos e qualquer ataque do inimigo nos dias atuais. Como Amã tem um monte aí hoje. Querem destruir o povo, querem destruir os servos de Deus, querendo tirar a condição de servo de Deus, de servir a Deus com alegria, tirar a Bíblia do servo de Deus, tirar, vamos dizer assim, os pensamentos, mudar as questões, os questionamentos. Mas o servo fiel a Deus tem um parâmetro, tem uma base, é a Bíblia. Mardoqueu não arredou o pé. E uma coisa interessante, Mardoqueu não tinha Bíblia. Mardoqueu só tinha a palavra que ele tinha guardado no seu coração. E nós hoje temos a Bíblia, nós temos hoje todo o direcionamento. Então não vamos estar nos curvando diante de situações em que o mundo vai criar. Sabemos, irmãos, que nesse processo aí dentro do sistema vai ter intriga, vai ter inimizade, vai ter problema, vai ter um monte de coisinha que vão criar para tentar tirar o foco do crente, vai criar muitas situações em que vai prender o crente, mas o crente fiel não vai arredar o pé. O crente fiel não vai dobrar, se curvar diante do Naamã dos dias atuais. Entendemos isso e vamos seguir firmes e fortes, pensando que Mardoqueu era um homem que tinha convicção. Ser resistente também passa por isso, é por você ter convicção. Quem é você? Quem você está servindo? E qual o propósito que você está servindo? Você tem que saber que você é servo de Deus, você serve a um Deus Todo-Poderoso e o seu propósito é ir morar no céu. O seu propósito é vencer o mal, o seu propósito é vencer o mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Então Jesus está dando sinais que nós também podemos vencer. Sabem que vai ter aflição, vai ter perseguição, mas tenha bom ânimo. Seja resistente, esteja firme, não desista. Crente não pode desistir no primeiro problema, na primeira perseguição, na primeira dificuldade. Crente tem que estar balizado na palavra de Deus e fiel a Deus, não se encurvar à vontade do mundo.
Nós estamos vendo dias atuais em que as pessoas estão se curvando muito fácil. Nós sabemos que até no meio nosso se cria inimizades, se cria indiferenças, se cria, vamos dizer assim, conspirações. Em vez de unir-se, às vezes estão tentando destruir, estão tentando dividir. Mas com sabedoria, o crente fiel, que tem a certeza do que ele quer fazer, do que quer, aonde ele quer chegar, ele vai resistir tudo isso. Ele vai procurar ser um conselheiro, ele vai procurar administrar melhor as situações e diminuir esse atrito entre irmãos, entre igrejas, entre pessoas. Por quê? Porque o papel do inimigo é tentar com que desestabilizar nós, tirar nós do foco. E o nosso papel é resistir. Resistir nos dias maus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tem coisas que nós temos que fugir, mas ao diabo nós temos que resistir. E aqui nós estamos vendo claramente uma ação do mal através da vida do Naamã contra a vida do Mardoqueu. E interessante, nós não vamos entrar nesse assunto, porque lá na frente vai falar dessa lição, da exaltação do Mardoqueu ali. Nós vamos ver isso lá mais para frente, mas nós temos que entender que aqui é o ponto de resistência. Aqui é um ponto em que ele passou pela prova. Aqui é um ponto em que ele está sendo provado e está passando pela prova. E o ponto importante é que ele está resistindo. Se você for ler toda essa lição, e quando for entrar de tudo, a gente vai ver que aqui vai ter como que ele se comportou diante daqueles, ouvindo aquela conversa daqueles dois eunucos, como ele se comportou diante de Esther, como ele se comportou diante de Naamã, como ele se comportou na hora da perseguição, como ele se comportou na hora de ser resistente a não curvar-se diante da vontade do rei, para que estivesse ali se curvando diante de Naamã. Tudo isso o crente tem que analisar. Como eu estou me comportando dentro desse ambiente onde eu estou? Dentro da igreja, no meu trabalho, na escola, na minha casa. Como eu tenho me comportado? Eu tenho resistido às tentações? Eu tenho sido fiel a Deus? Eu tenho mostrado fidelidade ao Senhor? Porque Mardoqueu mostrou uma fidelidade ao rei e mostrou uma fidelidade a Deus. Porque às vezes pensamos só nas coisas, só pensamos assim, só as coisas celestiais. Mas temos que entender que tem posições que nós estamos que temos que honrar a Deus naquelas posições. Mardoqueu estava na posição, na porta daquele reino, mas ele tinha algo a fazer ali, ele ali fez bem feito. Ele estava honrando a Deus ali também. Cuidou bem de Esther. Também estava honrando a Deus. O papel dele, ele cumpriu. E nós, crentes, temos cumprido esse papel de servos de Deus? Temos feito a vontade de Deus? Temos observado o que o reino de Deus está necessitado fazer no momento e temos feito conforme aquilo foi colocado nas nossas mãos? As informações que estão chegando para nós, nós temos absorvido e temos devolvido elas para outras pessoas? Ou temos guardado só essas informações? Porque as nossas informações podem salvar vidas. A informação que o Mardoqueu tinha, que passou a Esther e passou ao rei, deu livramento para o rei. Crente tem que pensar dessa maneira. Eu estou no lugar onde Deus me colocou porque eu tenho algo a ser feito ali. Há um serviço para mim ali. Então, às vezes nós resistimos a não fazer a vontade de Deus. Resistimos a não obedecer a palavra de Deus. Resistimos a não ir onde Deus está mandando a gente ir. Mas não resistimos ao pecado, não resistimos ao dia mau, não resistimos à perseguição, não resistimos aos apontamentos de outras pessoas. Então, a sabedoria do Mardoqueu foi não olhar para a perseguição do Amã. Ele queria matar o povo judeu, mas quem toma conta do povo judeu é Deus. Quem vai dar o livramento é Deus. Nós vamos ver lá na frente como um grande livramento Deus deu, né, usando a vida da Esther, que também tem o seu papel importante nessa história. Então, percebemos que
Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devemos viver desconfiado de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Isso aqui é interessante, irmão. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas elas não estão tendo uma inteligência espiritual, né? Como foi colocado aqui na lição. Elas estão olhando muito para as pessoas. Elas estão olhando muito para as coisas. E ela não está olhando muito por quem está atrás daquilo ali. Quem está induzindo aquilo ali. Há um mundo espiritual. Estão trabalhando na vida das pessoas hoje, principalmente no meio evangélico, para diminuir a importância espiritual, da ação espiritual, principalmente do mal, principalmente do lado do inimigo. Para que as pessoas comecem a culpar as pessoas comecem a atacar as outras pessoas, as pessoas comecem a não gostar das pessoas. Mas Jesus, ele agia diferente. Jesus, ele nos ensinou a amar as pessoas, mas não precisava concordar com o erro das pessoas. Não precisava você estar combinando com aquilo ali, mas amar a pessoa, olhar. Podemos até ficar desconfiado de algumas situações, mas não podemos sair, vamos dizer assim, desconfiando e jogando para fora todas as pessoas por atos que ela fez. Porque às vezes não é ela, às vezes é o que está por trás dela. Porque há uma ação do inimigo. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão, sei lá, assim, com problemas difíceis, principalmente na área emocional, e que nós já não estamos vendo mais o agir de Deus na vida das pessoas. Porque elas estão olhando só para as atitudes das pessoas. Mas não estão buscando em ajudar as pessoas. Então, resistir aos dias maus é você ajudar outras pessoas também. Mesmo que às vezes você não está concordando com aquilo que está acontecendo, mas você está buscando ajuda para aquela pessoa. Você não precisa estar ali concomitando com aquilo que aquela pessoa está fazendo, mas você tem que ensinar aquela pessoa, tem que chamar aquela pessoa a um conserto, chamar aquela pessoa para fazer algo que venha melhorar a vida dela, buscar fazer algo que possa ajudar aquela pessoa. Você tem uma posição, servo de Deus, nós temos uma posição, e a nossa posição é trabalhar para o rei. Está no lugar em que Deus colocou. Mardoqueu não saiu da sua posição. Ele resistiu à perseguição, ele resistiu ali a não se curvar diante daquela ordem do rei. Ele resistiu a não sair da posição dele, mesmo sabendo que poderia até morrer, mas ele foi fiel até o fim. Então, quero dizer para você, vale a pena ser fiel até o fim. Independente de qual seja o problema ou a perseguição que venha contra a sua vida. Lute, seja resistente. Olhe para o exemplo de Mardoqueu. Não desista, porque nas suas mãos pode estar o livramento de uma outra pessoa, através da palavra de Deus, através da palavra em que você pode levar essa pessoa. Uma palavra de salvação, de libertação e de cura. Amém? Essa lição vai passar muito por isso. Vai passar muito por essa questão de estar no lugar certo, resistir, fazer a coisa certa, mostrar o caminho certo para as pessoas, ser exemplo. Mardoqueu era um exemplo, até hoje a gente fala de exemplo de resistência. E viver, principalmente isso, viver como servo de Deus, independente do lugar que você esteja. Mardoqueu não precisava estar dentro da igreja para ser servo do Senhor. Ele foi servo de Deus no lugar onde ele estava, em terra alheia, terra estranha. Você pode ser servo de Deus dentro da igreja, pode ser servo de Deus na sua casa, servo de Deus na sua escola, servo de Deus no seu trabalho, servo de Deus aonde você estiver.
Basta resistir ao pecado, resistir aos dias maus, resistir à perseguição, resistir a tudo que for contra Deus, que você vai ter êxito na sua jornada, na sua caminhada. Então, pensemos muito nisso. Para termos êxito na nossa caminhada, vamos servir ao Senhor com resiliência, com sabedoria, sem voltar para trás, vamos dizer assim, sem deixar, sem negar, porque estamos às vezes negando Jesus por coisas mínimas. Amém? Que essa lição possa nos dar aí um entendimento melhor de como servirmos a Deus com mais prudência e sabedoria, né? Para que possamos ser mais exemplos para as pessoas. As pessoas possam olhar para nós e vermos em nós exemplos bons, né? Como nós pegamos o exemplo do Mardoqueu e da Esther. Estamos estudando esse trimestre todo, porque o governo, Deus está governando tudo, Deus está no comando de tudo, no controle de tudo, está cuidando da família, mas Deus deixou coisas que nós temos que fazer. Nossa parte temos que fazer. E o testemunho é nós que temos que dar. Deus não vai dar testemunho por nós, Ele vai querer que nós demos testemunho por Ele. Porque nós temos que mostrar que estamos fazendo a nossa parte. E o crente não pode esquecer disso. Amém? Deus abençoe vocês, que possa ajudar a cada um que ouvir essa pré-aula, ouvir, que você possa também aí compartilhar, que você possa dar seu like, que você possa dar o joinha, comentar e espalhar para todos os irmãos e amigos sobre o nosso canal para ajudar nós aqui na Igreja Sopro Divino. Amém? Deus abençoe.